muito bom e sempre lutei contra a gordura. Bom, mas é que o emagrecimento, ele não depende só do intestino. Teu intestino pode ser maravilhoso, mas não é só isso. Lembra que eu falei lá que não é só isso que é o importante? Falei agora há pouco. É lógico que o intestino é o órgão fundamental, mas não é só ter o intestino bom para emagrecer. Você precisa ter outras estratégias para isso acontecer. Lembra que eu falei? Essa é apenas uma de várias outras estratégias que precisam ser associadas para o processo acontecer. O intestino é a primeira coisa. Se o intestino não funciona bem, não adianta. Ele funcionando bem uma certeza que você vai emagrecer? Não. Porque para o emagrecimento acontecer, a gente precisa do que nós chamamos de déficit calórico. O que é isso? É vocês gastarem mais calorias do que vocês consomem. Se o intestino estiver funcionando bem e vocês estiverem consumindo mais calorias do que gastam, não vai adiantar nada. Não vai perder peso e vai engordar, certo? Então não é só isso. Primeiro é a estratégia para melhorar o funcionamento do intestino. Todo o Power D, todo, ele é voltado. Desculpem. Ele é voltado para estratégias que fazem o processo acontecer. Desde melhorar o intestino, desinflamação do intestino, estratégias de detox do corpo. Então, essa primeira fase, que é o processo de desinflamação turbo, a gente faz um detox. Porque muita gente acha que fazer detox é tomar suco verde. Ai, não, eu vou fazer um detox e vou tomar um suco verde. Gente, não é bem assim. Nenhum suco. Eu até nem sei por que as pessoas apelidaram esse suco de suco detox. Eu não consigo entender. Porque um suco, ele não é capaz de fazer o processo detox. O detox, para vocês entenderem, ele é um processo onde o nosso corpo elimina toxinas e impurezas. Esse processo ele é feito pelo nosso fígado. O fígado é o órgão responsável por eliminar toxinas e impurezas. Então, um suco não é capaz de fazer isso. O detox, ele é uma estratégia muito mais ampla do que isso. Só tomar um suco. Que bom se fosse assim, né? Ah, a gente toma um suco e aí, pum! Ai, ai. Olha lá. Malho há 38 anos. Não gosto de doce, consumo muito pouco. Já fiz de tudo. Tomei inibidores de apetite por 30 anos. Vamos lá. É o que eu falei. A atividade física, eu já falei isso várias vezes aqui também, tá, meninas? A atividade física não é determinante para emagrecer ninguém. O que emagrece é a alimentação. E o fato de você só não comer doces também não significa que você tem uma estratégia para emagrecer. Tem gente que treina, faz treino de 2 horas todo dia, não come doce, não toma refrigerante, não come fritura e não emagrece. Porque o emagrecimento, ele precisa de uma estratégia que traga déficit calórico e faça regulação hormonal, que acelere o metabolismo. Não é só não comer doce. É uma estratégia muito maior do que isso. E enquanto vocês estiverem batendo nessa tecla, o processo não vai acontecer. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui uma mulher acima do peso quando eu era mais jovem. E eu fazia de tudo e eu não entendia o porquê que eu não conseguia emagrecer. Eu fazia dieta restritiva, eu parava de comer tudo, eu ficava de. Gente, só pra vocês terem uma ideia. Eu ficava mais de um dia sem comer nada, em jejum. E eu não emagreci. Alguém já passou por isso? Eu conheço várias alunas minhas que passaram por isso. E várias que nem são alunas minhas, mas que estão nessa mesma coisa. Não emagrecia. Nem 1 grama. Eu ficava em jejum e eu não emagrecia. Por quê? Porque eu estava usando as estratégias erradas. Eu estava usando estratégias que estavam deixando o meu corpo cada vez mais inflamado. Por isso que o meu emagrecimento não acontecia. Aí bagunçava tudo. Os meus hormônios ficavam desregulados, o meu metabolismo ficava lento. Eu me matava de treinar e eu não emagrecia. Eu não comia e eu me matava de treinar e eu não emagrecia 1 grama. Ó, a Eliana tá dizendo aqui, eu já passei por isso também. E eu sei porque eu já passei por isso.
Eu já tinha feito de tudo e eu não entendia por que que comigo não funcionava. E era assim, era uma frustração, porque eu não emagrecia. Aí, às vezes, o pouco que eu emagrecia, depois eu engordava tudo de novo, eu vivia no efeito sanfona. Eu vivia estressada, porque eu não podia comer nada, eu não ia em eventos sociais, eu não fazia nada. Ai, não, porque daí vou chegar lá, vai ter coisa, vou ter que comer, vou engordar. Eu tinha medo de comer. Eu tinha tanto medo de comer que, por conta de tudo isso que eu fiz, eu desenvolvi um transtorno alimentar. Eu tinha medo da comida. Aquilo ali me causava pavor. Comer, que é uma coisa tão prazerosa, que é algo que tem que trazer, né, algo bom para nós, para mim era uma coisa horrorosa. E eu não entendi o que eu estava fazendo de errado. Eu estava literalmente na contramão. O emagrecimento estava aqui e eu estava aqui. Eu estava fazendo exatamente o contrário. E as mulheres que estão fazendo, tentando e não conseguem, elas estão seguindo o mesmo caminho que eu estava antes. O emagrecimento está aqui e vocês estão aqui, exatamente na contramão. É culpa de vocês? De jeito nenhum. Não é. Porque vocês tentam fazer as coisas. Olha lá, ó, a Ângela está dizendo aqui, ó. Eu tenho medo de comer, não gosto. Se eu pudesse, não comia. Comigo acontecia a mesma coisa. Eu tinha tanto medo da comida que eu falei, eu desenvolvi um transtorno alimentar seríssimo, que eu quase morri. Eu só não morri porque Deus tinha um propósito maior para mim. Mas eu quase morri, porque eu não comia, eu tinha medo da comida e eu fui cada vez comendo menos, comendo menos, comendo menos. Aquilo foi acabando com a minha saúde, enfim, vocês já sabem o final, né? Então, isso é muito delicado. E viver nessa prisão é muito, muito, muito complicado. Na turma de abril, eu recebi uma aluna que, só para vocês terem uma ideia, meninas, fazia mais de 10 anos que ela não colocava comida no prato. No prato, assim que eu digo, se servir de uma refeição, arroz, feijão, ela não comia. E essa menina, ela não estava acima do peso. Ela já era uma mulher magra. Só que ela também estava sofrendo com transtorno alimentar. Ela tinha medo de comer. Aí o que ela fazia? Por medo de engordar, ela ia comendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Ela vivia praticamente de ar. Ela comia muito pouco. Aí ela começou a ter problemas sérios de saúde, porque ela ingeria poucos nutrientes. Então ela começou a ter uma anemia muito severa, uma ferritina baixíssima, e isso estava impactando em toda a vida dela. E aí, quando ela entrou no Power D, ela falou: Carol, o meu intuito não é emagrecer. Eu nem quero emagrecer. Eu quero apenas voltar a comer, sem culpa, sem engordar, sem medo de comer. E pasme, meninas, ela já era uma mulher magra. Quando ela começou a aplicar as estratégias, em 15 dias ela emagreceu, se eu não me engano, 2,5 kg. E ela perdeu 4 centímetros de quadril e, se eu não me engano, 2 centímetros de barriga. Comendo. Ela falou, Carol, ter conhecido essa metodologia foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, com exceção do nascimento da minha filha, que é a coisa mais importante para mim. Ela falou, porque você poder comer, fazer um prato. Ela falou, fazia mais de 10 anos que eu não me servia, não sentava e não comia um prato. Eu ia lá, beliscava um negocinho, não sei o quê, muito pouco. Muito pouco. E isso é muito. Só quem já passou sabe o que eu tô falando, certo? Então, o emagrecimento não depende, ele depende da estratégia certa. E só quem tem a estratégia certa e aplica e vive essa transformação que sabe dizer os benefícios que ela pode trazer aí para a vida de vocês, tá bem? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Ó, já fiz de tudo para emagrecer e não consigo. Eu também, já tinha feito tudo. Tudo, tudo, tudo. E essa metodologia que eu desenvolvi, ela é uma metodologia diferente de tudo que vocês já viram. Porque isso não ensina na faculdade. Isso não ensina nos cursos. Isso eu aprendi no campo de batalha. Porque eu precisei chegar no fundo do poço
Eu era muito indignada. Eu sou assim até hoje. Eu não me conformava com aquela situação. Gente, não é possível que eu não consiga crescer. Não é possível que eu vou ter que viver a minha vida inteira nesse sofrimento. Foi aí que eu comecei a estudar sobre. E aí eu li um artigo muito interessante sobre inflamação. E eu entendi que o que eu estava fazendo estava deixando meu corpo cada vez mais inflamado. Por isso que eu não emagrecia. Lembra que eu falei da contramão? Eu estava na contramão. Aí, ó. Gente! Que isso? Por que acontece isso? Alguém sabe o que tá acontecendo? Que solta fogos de artifício? Não sei. Às vezes eu tô em consulta e esses fogos de artifício aparecem, vocês acreditam? Ai, pelo amor de Deus, olha, só Jesus na causa. Ah, e aí, enfim, né? Depois disso eu fui começando a aplicar, eu desenvolvi a estratégia. Então, isso é uma coisa que não tem. Não tem no Google, não tem na faculdade, não tem nas mãos profissionais, porque isso é uma metodologia minha, de uma experiência de vida que eu tive, do meu campo de batalha. Por isso que vocês não têm obrigação nenhuma de saber. Puxa, eu tô tentando de outro jeito e não tô conseguindo. Por isso que eu estou aqui, apresentando essa metodologia para vocês, porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei e sofram tudo aquilo que eu sofri.